E aí, gente, tudo bem? Bom, a gente compra essas cadeiras para deixar nossa coluna reta e a gente senta tudo torto e não adianta nada. A gente vai falar aqui sobre as respostas curtas, o perigo das respostas curtas e o problema que elas podem trazer. Então vamos entender o porquê desse vídeo. Bom, eu não estou acostumado a gravar vídeo e jogar ao mesmo tempo porque não consigo. Então me perdoem aí se a minha articulação ficar comprometida, mas como esses mobs aqui eles são bem tranquilos, acho que a gente não vai ter problema não. Primeiro, quem é a Alice, caso você tenha assistido um vídeo anterior? Alice é uma amiga, eu a considero amiga, embora a gente mal converse. Ela foi minha aluna, antropóloga, uma pessoa extremamente sensata e que tem uma posição política que eu não partilho, não compartilho. Mas eu entendo, eu respeito absurdamente e admiro muito a pessoa. Alice, a pessoa. Eu odeio essa mania que as pessoas têm de falar, eu gosto dela como pessoa, um negócio estranho. Bom, Alice faz uns posts de conscientização que acredito eu ajudam muita gente, pelo menos me ajudam bastante. Eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu já falei muita besteira na internet, falo até hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre fui muito fiel àquilo que eu acredito. E depois, quando me provam que eu tô e me convencem, né, quando me convencem de que eu tô enganado, eu mudo e não tem problema nenhum em mudar de opinião, eu não acho isso feio. E eu agradeço muito quem me ajudou a mudar de opinião. Então, numa época em que eu tava postando um monte de besteira a respeito... É porque eu moro do lado da USP, cara. Então, na época em que eu tava postando um monte de besteira a respeito de cotas, a respeito da bagunça que os alunos estavam fazendo lá dentro da universidade, Alice me mostrou que, na verdade, não é bem assim, né? As coisas que aconteciam não eram exatamente as que iam pro jornal, as que apareciam na mídia. Os alunos, eles não eram aquilo, tudo que estava sendo vendido, que aparecia na televisão. Eu, inclusive, conversei com alguns alunos, entendi o ponto deles, entendi muita coisa que, tipo, não aparece nos jornais. E eu sou muito grato, porque, assim, no momento em que ela colocou o posicionamento dela completamente contrário ao meu, eu meio que caguei porque ela falou, né? E na verdade depois eu nem voltei a falar com ela a respeito disso. Eu acho que eu voltei, sim. E hoje eu falei com ela de novo. Né, agradeci muito pelo posicionamento dela, que se não tivesse acontecido, se ela não tivesse se posicionado, talvez eu não tivesse pensado a respeito, talvez eu não tivesse ido atrás de mais informações e talvez a minha opinião não tivesse mudado, porque eu acho que faria de mim uma pessoa pior, um pouco pior do que eu sou hoje, um pouco pior. Então vamos lá, aí a gente entra no ponto de respostas curtas, que às vezes a gente tenta fazer propor uma conversa para que a pessoa pense, para que a pessoa não mude de opinião caso ela não queira, não é isso, mas é que mesmo sem mudar de opinião, ela reflita a respeito de alguns pontos que talvez não encaixem naquilo que ela defende ferozmente. Mas aí o que acontece? Acontece uma dissonância cognitiva. Se o que a pessoa está falando não encaixa naquilo que eu já acredito, então eu tento podar aquilo que eu acabei de escutar, eu tento negar que aquilo existe ou eu tento provar que aquilo não faz o menor sentido. Então as guerras de ódio nas redes sociais hoje em dia, elas acontecem por isso, né? Basicamente por isso. E Alice, ela postou um negócio bem bacana, em que eu tinha 2 países de esquerda pobre e 2 países de direita pobre. 2 eram mais democráticos e 2 eram mais autoritários, né? Fazendo assim. E aí a conclusão desse post parece que independente de direita ou esquerda, acaba se dando melhor os países que têm, onde prevalece a democracia. Eu achei um post legal, mas assim, como era de se esperar, isso gerou um monte de jumentice nos comentários, um monte de gente dizendo um monte de coisas feias e acusando de um monte de posicionamentos, que é o que a gente mais vê, né? E eu fiquei muito triste, e aí eu tava trabalhando, e quando eu terminei de trabalhar, eu voltei lá no post porque eu queria comentar esse post. E ela tinha deletado, e eu fiquei muito triste. Eu entendi por que ela deletou esse post, mas eu fiquei bem triste, porque assim, a gente tá deixando de ter conversas sadias, porque essas conversas sadias, elas mexem, ou elas tocam em pontos das pessoas que já têm grandes convicções formadas e que elas simplesmente não querem escutar, não querem dialogar. E o que a gente mais tem hoje em dia é as pessoas tentando silenciar o outro, porque o outro é um imbecil que tá falando coisa que ele nem sabe o que é, porque aqui a gente só tem retardado mesmo. Só que essa visão do outro, ela foi criada lentamente num longo processo, né, de narrativa da realidade, feita aí por cada partido.
né? Porque o que no fim das contas cada partido precisa fazer é provar que ele é o salvador, né, da pátria, e que ele só não salva até agora, só não salvou até hoje, porque existe o outro, e é o outro que precisa ser eliminado para que a gente consiga fazer o que a gente quer. E como que a gente faz isso? Não tem que ser debatido, basta que você me dê o poder. Se você votar em mim, eu resolvo o seu problema. É basicamente isso, só que isso é muito perigoso, porque a gente trabalha com códigos, a gente entende que determinados códigos significam determinadas coisas, então a gente já associa a cor azul a uma coisa, vermelha a outra, e a laranja a outra, e por aí vai. E a partir do momento que a gente determina que determinada cor é do mal e determinada cor é do bem, não importe o que a cor do mal fale, eu tenho que jogar no lixo, porque afinal de contas ela é da cor do mal. E isso faz com que a gente não queira debater coisas que são muito importantes e que são mais importantes até do que quem é que vai ganhar a eleição. Porque muito mais importante do que determinado candidato ou determinada candidata ganhar a eleição é a gente saber o que a gente precisa que essa pessoa faça, e a gente não está conversando sobre as coisas que a gente precisa que essa pessoa faça. Percebe? Então a gente apela por preguiça à resposta rápida. E qual é a resposta rápida? Rafael, eu vou te pegar emprestado, e eu espero que você entenda se um dia você assistir isso. Eu acho que você não vai, não. Mas o Rafael da Ideias Radicais é um cara que eu admiro absurdamente. Ele é extremamente inteligente, é um cara sensato em tudo que diz. E que defende o anarcocapitalismo, que é um sistema que para mim não faz o menor sentido. Para mim é um sistema bonito na teoria, assim como o socialismo, só que ele é impraticável. Eu acho que não dá para a gente sofrer uma transição assim, simples, para o anarcocapitalismo e de repente ver tudo funcionando pelo simples funcionamento natural do mercado. O que não significa que eu não admiro absurdamente tudo que o Rafael fala, e eu admiro e eu assisto tudo que é vídeo dele, porque eu acho muito legal o posicionamento do cara. Percebe como, assim, quando você compra alguma coisa de alguém, você não precisa comprar toda a ideologia da pessoa, e que se o cara ele tem um canal, se o cara se propôs a fazer um canal onde ele defende anarcocapitalismo, no mínimo ele deve ser extremo na defesa de sua tese, na defesa daquilo que ele acredita, então no mínimo ele deve passar por cima de todo e qualquer contra-argumento em relação a aquilo que ele acredita, porque ele tem que passar a representar esse pensamento no país, é o que ele se propôs a fazer, e ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. Daí a você achar que a solução do Rafael é válida para tudo, tem um abismo muito grande, porque você não pode simplesmente negar toda a realidade que a gente vive no mundo, simplesmente porque imposto é roubo. Então, assim, você não pode pegar a máxima do Rafael e tentar solucionar todos os problemas do mundo com ela. Eu quero que você tente imaginar a gente aqui, eu e você, chegando para o Rafael e dizendo o seguinte: Rafael, cobrança do SMS está muito burocrática, está muito demorada, esse negócio está muito mal feito, a gente tem como simplificar a cobrança, a gente tem como simplificar o cálculo, e a gente tem como discutir o direcionamento desse dinheiro. Você ajuda, gente? Cara, eu duvido que o Rafael olharia para nós dois e falaria assim: não, imposto é roubo, eu não vou participar dessa merda aí, não. Eu duvido. Porque, assim, uma coisa é você saber como você quer que o mundo seja. Outra coisa é você negar o mundo real e não querer participar do desenvolvimento e da evolução dele. E já que a nossa realidade atualmente é Estado cobrando impostos caros e gastando mal, o que a gente tem que fazer é ver se a gente consegue baixar. Não consegue baixar. Então vamos ajudar a participar desse orçamento para a gente gastar melhor. Você está vendo como o nosso grande problema é que a gente não está acompanhando como esse dinheiro está sendo gasto, a gente não está tentando otimizar a utilização desse dinheiro, e a gente não está tentando tapar os buracos por onde esse dinheiro se esvai através de corrupção. E a gente tem que começar a fazer isso. E aí quando você pega a máxima do canal dele, que é de anarcocapitalismo, e fala assim: não, mas imposto é roubo, o que você quer dizer com isso? Então que o imposto não deve ser cobrado? Eu já entendi, mas isso não é parte do nosso mundo real. No nosso mundo real, o negócio não está acontecendo assim. O imposto está sendo cobrado. Então, já que está sendo cobrado, o que você está me dizendo? Que foda-se o que estão fazendo com o dinheiro. E foda-se que está difícil e que não está. E que as empresas estão tendo que gastar milhões todos os anos só para conseguir calcular o imposto que elas vão pagar. Foda-se, porque imposto é roubo.
Você percebe o perigo da resposta rápida, o perigo da resposta confortável? Então, quando chega alguém querendo debater a respeito de um problema profundo, de uma questão social profunda, como o Código Penal, por exemplo, não dá para você pegar a resposta rápida e falar bolsomito. E o que eu tô querendo dizer não é que o Bolsonaro é um candidato ruim, porque, sabe, isso é outro assunto. O que eu tô dizendo é que, assim, você não pode eleger uma pessoa que você não faz ideia do que vai fazer e de como vai fazer, só porque você confia nele o suficiente para ter certeza de que tudo que ele vai fazer é bom e é da melhor forma possível. Porque uma coisa é o cara, como candidato, jogar o jogo político de tentar te convencer de que ele é a salvação para o país e que todos os outros são inimigos impedindo o país de ser salvo. Esse é o papel dele. O papel do candidato é isso, é fazer com que você acredite que ele é a única alternativa, que todos os outros são caminhadas para trás e que você precisa votar nele e dar poder para ele salvar o país. Isso é o dever do candidato, assim como o dever do Rafael, como ele se propôs a fazer, é defender o anarcocapitalismo, mesmo que eu chegue lá com contra-argumentos, a gente vai conversar. É claro que é muito mais fácil conversar com o Rafael, é difícil ganhar dele, mas é muito mais fácil conversar com o Rafael do que conversar com um político, porque políticos não conversam, eles só vomitam os seus próprios discursos falando para suas próprias massas. Mas daí a você querer negar a discussão de determinado problema, falando que a única coisa que você tem que fazer é votar em determinado fulano, e que o país só tá na merda porque ele não foi eleito ainda e que quando ele for eleito tudo vai se resolver, é de uma simplicidade absurda. Então, assim, Bolsonaro 2018 não é argumento e isso não deprecia o Bolsonaro, eu quero que você entenda. Quando eu chamo atenção quando alguém, não eu, quando a Alice chama a atenção de vocês para uma questão social que é importante, a resposta não pode ser Bolsonaro 2018, porque você não pode terceirizar a maneira como você lida com a sua realidade, porque o Bolsonaro ele não vai conseguir ser presidente de uma pessoa 100% alienada, que acha que o problema social em torno dela só se resolve com a fé. Seria a mesma coisa de eu confiar tudo o que eu tenho ao líder da guild na guerra e eu não precisar fazer nada, eu não precisar desenvolver, subir o meu gear, eu não precisar desenvolver habilidade de luta, eu não precisar participar da construção, eu não participo mesmo, desculpa, Seven Kings. Mas seria a mesma coisa de eu me alienar completamente e dizer que basta eu votar no líder da guild que ele vai resolver tudo pra mim. Gente, a Node War ela tem que ser vencida por todos com a direção do líder da guild, só que é dever de cada jogador, no mínimo, entender a call. E parece que a gente não quer entender a call, porque a gente confia cegamente no líder da guild. Tá errado, tá errado. Eu posso não estar falando de você, mas eu quero que você, que entende muito bem o plano de governo do seu candidato, perceba que fulano 2018 não é argumento. Por quê? Porque senão você espelha o comportamento de muito candidato aí que mete o louco, finge demência e fica repetindo com convicção um monte de coisa, como se a convicção dele fosse tornar aquilo verdade. Você já viu o Ciro Gomes dizendo eu nunca falei isso? Vou repetir, você já viu o Ciro Gomes falando eu nunca disse isso? Dá vontade de bater no repórter que fala um negócio desse pro cara. De tanta convicção que ele tem, e parece que é verdade, só que você vai ver lá, ele disse sim. Então, assim, essa convicção toda, ela não cria realidade, ela molda uma realidade enganosa, e a gente tem que meio que fugir dessa realidade enganosa. Então, da próxima vez que alguém tentar propor um assunto de discussão, vamos lá, você pode dizer eu não quero participar dessa discussão. Se perguntassem para mim assim, Fausto, é o seguinte, o SMS está sendo cobrado de uma maneira muito burocrática, estão demorando muito, estão gastando muito para calcular e o dinheiro ainda está sendo mal usado. Vamos debater com a gente aqui o que a gente pode fazer para melhorar isso? Fausto, eu posso falar, desculpa, eu estou tentando dropar um Serap aqui e não tô afim não, mano. Eu posso falar isso. Eu posso dizer, olha, não estou interessado nessa questão. Na verdade, eu não estou precisando ser beneficiado com nada aí de dinheiro de imposto nenhum. E eu quero ficar aqui no meu canto só jogando. Isso eu posso dizer. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, imposto é roubo, Bolsonaro 2018, porque isso não é argumentação. Isso, pelo menos, você não pode achar que você está ganhando na argumentação do assunto em questão.
no assunto que está sendo debatido. Então é mais fácil você admitir que você não quer conversar e que você já tem o seu candidato e que você não quer mudar de ideia e que você não quer pensar sobre problema nenhum e que você terceiriza essa obrigação, do que você resumir tudo a o outro é imbecil e o meu candidato é que está certo e ele vai resolver tudo. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Evitem essas respostas curtas. Não pensem que vocês têm que dar uma resposta a tudo. Você pode, por exemplo, silenciar. E deixar o post da Alice para que alguém interessado em refletir sobre ele sobreviva, sem ódio, até ele alcançar alguém que esteja interessado em acessar aquilo. Entende? Espero que sim. Conversa chata, né? Mas essas conversas chatas, elas são necessárias. Aí uma coisa que eu falei para Alice e que eu falo para todos os voluntários das ONGs: quando você vai quando você entra numa comunidade de pessoas carentes, você pode pegar um pão e oferecer para a criança, mas você não tem o direito de ficar puto se ela pegar o pão e jogar no chão, ou se ela falar que ela não quer o pão, porque a sua bondade, a sua vontade de querer saciar a fome da criança, ela não deixa a criança em obrigação nenhuma de aceitar aquilo que você está dizendo. Então o que eu estou tentando é fazer a Alice não deixar de oferecer os pães para quem tem fome. Assim, não vou falar que é gostoso, não, é um saco vir aqui e gravar esse tipo de vídeo nesse tom, mas o que eu tô querendo é deixar alguns registros para que você pare, não você, talvez alguém, pare, reflita e pense caso queira um dia. E aí se você vem e começa a derramar ódio dizendo que eu tenho que calar a boca, porque na verdade eu não voto no seu candidato e isso me torna uma pessoa ruim, aí é muito triste. Aí é muito triste, porque uma hora eu vou ficar de saco cheio mesmo e eu vou parar de gerar esse tipo de... eu vou parar de propor esse tipo de reflexão mesmo, e aí assim, o todo perde, né? A comunidade toda perde, porque de repente o seu candidato ele pode não se provar quem você acha que ele é, e aí a gente não vai ter base para chegar a um consenso de o que é que a gente quer, o que é que a gente precisa, porque a gente nunca conversou sobre isso, a gente deixou para ele. Frita.